O professor Igor Lucena também está conosco. Eu só vou colocar aí esse ponto levantado pelo Kawaguchi aqui em debate entre os nossos convidados, porque, como lembrou o Kawaguchi, a Rainha Elizabeth só é rainha porque houve, naquele momento, a desistência, a abdicação por parte de um rei natural, lá, do que foi o avô dela, né? O sucessor era o tio dela, que devido às questões amorosas, abriu mão, e o pai dela, conhecido também como Rei Gago, foi exatamente quem assumiu. Assumiu durante a Segunda Guerra, enfim, num papel gigantesco que teve durante a monarquia. Mas o fato de ser ela, digamos, uma consequência de uma abdicação, professor Igor Lucena, seja bem-vindo mais uma vez. O senhor acha que isso pode, digamos, facilitar, embora há toda uma preocupação em estabilidade da monarquia? A gente vê nas biografias e nos filmes relacionados à Rainha Elizabeth o quanto que ela abre mão das vontades dela em prol da monarquia. Um rei é o que se chama de um escravo do regime monárquico. Ele não pode ter vontade própria a todo momento. Aliás, no caso da monarquia britânica, eles não podem ter opinião política, o que chama bastante atenção, até porque o príncipe Charles, em algum momento, é um ativista também em relação a questões ambientais. O quanto que isso pesa ou não dentro da posição da Grã-Bretanha no mundo em relação a esse assunto que é caro ao planeta todo. O senhor acha que o fato dela ter sido resultado de uma abdicação pode fazer com que ela tenha orientado o príncipe Charles, levando-se em conta a popularidade do filho dele, de levar isso em conta e talvez sugerir que ele abdique tão logo ele assuma o trono? Olá, boa tarde a todos, é um prazer estar aqui. Bom, a gente fomos pegos com surpresa, né, com essa situação do que está ocorrendo com o falecimento da rainha da Inglaterra, Elizabeth II, mas entrando diretamente dentro deste caso, a rainha, eu acho que ela tem uma especificidade, uma característica muito grande de ter sido imparcial nos assuntos políticos, diferentemente do Brasil, onde o presidente ele é chefe de Estado e chefe de governo. No Reino Unido, a rainha da Inglaterra é apenas chefe de Estado. Então, os assuntos relacionados ao governo ficam a cargo do primeiro-ministro. Obviamente, o chefe de Estado tem suas competências constitucionais. Agora, quando a gente fala em específico, o que mais acho que é louvável da Rainha da Inglaterra é que, com exceção do assunto relacionado à independência da Escócia, no último referendo que ocorreu, e principalmente da união do Reino Unido, que na verdade é País de Gales, Inglaterra, Escócia e Irlanda do Norte, dificilmente a gente escutou um assunto político, por um motivo muito simples. Assuntos políticos colocariam a monarquia de um lado ou de outro de um debate, criando, inclusive, antipatias e oposições. E o objetivo não é isso. A monarquia ela é uma instituição de Estado, mais do que uma família. Ela não é uma instituição de governo, ela não pode ter lados. Ela defende os interesses incondicionais do Reino Unido, dos países onde ela é chefe de Estado. Agora, nem todos os chefes de Estado foram tão importantes e tão específicos no trato com o debate público. A gente entende que o rei da Inglaterra, né, agora provavelmente deve assumir amanhã já, é uma possibilidade. O rei Charles deve e espera-se que mantenha a mesma linha da sua mãe. Ele já foi um ativista de política, ele já falou sobre assuntos políticos no passado, mas a partir do momento, quando ele de fato foi ungido como o próximo sucessor, ele mesmo abdicou dessas funções de falar sobre assuntos relacionados à política. E eu acho que isso é a chave, não só para a manutenção da Inglaterra e de toda a questão monárquica, mas também isso coloca-os em um patamar superior. É importante dizer que antes da pandemia a gente via algum tipo de tentativa de republicanismo dentro do conceito do Reino Unido, mas depois que a gente assistiu não só a pandemia, mas a guerra na Ucrânia, houve uma valorização da monarquia como um símbolo de unidade nacional. Duas frases foram muito marcantes. A primeira, sobre que a própria rainha da Inglaterra, a rainha Elizabeth, deu sobre nós nos veremos novamente.
falando que a pandemia era uma fase, que as pessoas iriam se encontrar novamente. Acho que isso foi muito significativo no Reino Unido. E depois sobre os direitos democráticos ocorridos na Ucrânia e o quão importante é defendê-los.